médio João de Deus, condenado por crimes sexuais a mais de 100 anos de prisão. Como assim? Ele casou de novo? Mas... e agora fiquei sem saber. Como casou? Você estava aí. Estava falando do João de Deus. Você sabe que esse foi um dos casos mais absurdos que eu já vi. Em todos esses anos de profissão, eu nunca vi nada igual. De início, eu nem acreditei que as acusações poderiam ser verdade. Para ser sincero. Mas como detetive, eu preciso ter sangue frio, não é? Ser até imparcial. Até que as provas se concretizem. E foi o que aconteceu. Primeiro, deixa eu te apresentar, João de Deus. Vamos lá, preciso lembrar tudo direitinho aqui. O seu nome verdadeiro é João Teixeira de Faria. Ele nasceu em Cachoeira de Goiás, em 24 de junho de 1942. Eu lembro do ano porque é o mesmo ano que minha irmã também nasceu. Investigando sua vida passada, eu descobri que ele não teve nenhuma formação escolar, tendo estudado por somente 2 anos. Nem muito menos conhecimentos médicos ele tinha para tratar de alguém. Bom, só que ainda assim, ficou famoso por se tornar um curandeiro espiritual. Mas antes disso, ele andou praticamente por todo o Brasil, fazendo pequenos serviços nas cidades em que parava. Em meados dos anos 70, ele conheceu ninguém menos que Chico Xavier, o médium mais famoso que o Brasil já teve. Em 1976, por orientação do próprio Chico, e supostamente por meio do espírito de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, João Teixeira, fundou sua própria casa espiritual, a Casa Dom Inácio de Loyola, no município de Abadiânia, estado de Goiás. A partir de então, passou a ser popularmente conhecido como João de Deus, João Curador, João de Abadiânia e, fora do país, John of God. No entanto, o médium começou a atender pessoas de Abadiânia e cidades vizinhas. Eu me lembro que sua fama cresceu tão rápido quanto um pé de alface. Em pouco tempo, pessoas de Brasília, Goiânia e também de cidades de outros estados iam para Abadiânia se consultar com o proeminente João de Deus. Em pouco tempo, já era conhecido em todo o país. Logo, foi convidado para usar seu dom fora do Brasil. Ele fez viagens para Nova Zelândia, Áustria, Austrália, Alemanha, Suíça, Grécia, Estados Unidos, Peru e outros países. Aliás, nos Estados Unidos foi convidado para o programa da Oprah Winfrey e ganhou destaque internacional. Lá deu consulta até para o ex-presidente Bill Clinton. Aqui no Brasil atendeu muita gente famosa, muita. Como artistas, eram muitos, políticos. E tinha até, se não me engano, um ministro que era muito amigo dele. Bom, qual era o trabalho de João de Deus? Bom, pessoas acometidas de diferentes males, de febre alta a câncer, iam até a casa de Dom Inácio, procurando por ajuda espiritual, uma vez que muitas até foram, como dizem, desenganadas pelos médicos. Ele fazia assim, ele colocava a pessoa numa maca e, incorporado por espíritos curadores, realizava uma cirurgia espiritual, dispensando o uso de instrumentos. Segundo testemunharam algumas pessoas, elas foram curadas. Mas até que ponto essa doença era real? Como detetive, sempre fui cético em relação a muita coisa. Então, conversando com o ilusionista canadense James Randi, ele disse que fez uma análise aprofundada sobre João de Deus, contando com a ajuda de um investigador de fenômenos paranormais, um americano chamado Joey Nickell. Eles afirmaram
não haver evidências de que os benefícios relatados pelos pacientes eram algo além de efeito placebo. Mas será? Bom, minhas desconfianças aumentaram. Então comecei uma investigação mais aprofundada. A primeira atitude que eu deveria tomar era conhecer alguém que tivesse te consultado. Conheci, então, uma senhora. E ela me disse: eu fui me consultar com João de Deus. Quando cheguei, me deparei com um local repleto de gente, a maioria vestida de branco. Fui até a atendente, dei meu nome e disse que estava com um sério problema nas vistas e que os médicos não sabiam do que se tratava. No entanto, devido à quantidade de gente, eu deveria aguardar. Talvez poderia ser atendido somente no dia seguinte. Mas, infelizmente, era um tempo que eu não tinha. Por isso, eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam lá para serem atendidas e também com outras que retornavam para agradecer. Mas agradecer pelo quê? Eu perguntei a uma delas, disse a senhora. A resposta veio sem rodeios. Há 2 anos, foi diagnosticado um tumor em meu braço esquerdo. E quem o eliminou foi João de Deus. E eu vim aqui agradecer. Aquele homem devia ter pouco mais de 40 anos. Bom, interessante essa história, não é? Mas mesmo assim, eu continuei com minhas investigações particulares. E elas me levaram a uma outra senhora, que eu vou chamar aqui de Dona Maria, que me relatou algo. A mulher levou a sua filha, na época com 15 anos, para fazer uma consulta. Ela não soube, não quis me dizer exatamente o que aconteceu. O fato é que sua filha foi atendida individualmente, sem a presença dos outros médiuns. Na sala teria ficado só a garota e João de Deus. A menina saiu chorando da sala em minutos, gritando para a mãe que queria ir embora. A única coisa que sua filha disse foi que: mamãe, ele fica pegando na gente, Bom, a Dona Maria não acreditou e achava que a menina havia se revoltado com o lugar, algo assim. Bom, após essa história, fui conhecendo outras pessoas que se diziam vítimas de João de Deus, todas elas mulheres. E todas relataram ter sido molestadas e abusadas por ele. Só que o mais difícil de tudo era derrubar a integridade que ele conseguiu construir sobre o seu alter ego. Mas não dava para desistir. Eu tinha contatos na polícia nessa época e os procurei para saber mais sobre essa investigação. Reuni os primeiros depoimentos e em 2018 já tinha em mãos relatos de mais de 350 mulheres, todas contando a mesma história. A polícia reuniu todas as documentações e provas possíveis e deu entrada no Ministério Público. Eles disseram ter tudo para mostrar que João de Deus havia forjado sua própria história. Em 14 de dezembro de 2018, saiu o pedido de prisão preventiva decretado pela Justiça de Goiás por abuso sexual de centenas de mulheres. No entanto, a par do que poderia acontecer com ele, João fugiu do flagrante. Ele se entregou somente 2 dias depois, sendo levado diretamente para a cela. João de Deus também foi acusado por falsidade ideológica, coação, corrupção de testemunhas e posse ilegal de armas e munições. Mas como é que João de Deus descobriu sua mediunidade? Eu sempre me perguntei isso. Bom,
Segundo ele mesmo já contou, em 1950, quando ele tinha 9 anos de idade, ele caminhava com a mãe numa estrada de terra na região de Itapaci, Goiás, quando ele previu que uma grande tempestade iria cair e chegou a indicar quais casas seriam derrubadas pela chuva. Mais de 40 teriam desabado. As informações que conseguimos apurar é que ele já deu outras versões para essa história. Em uma outra contada ao falecido Luiz Gasparetto, que também era um médium, ele disse que tudo começou em 1957, quando ele tinha 16 anos. Já um ex-prefeito de Itapaci, que o conhece há muitos anos, disse que jogavam futebol juntos em 1960 e João nunca aparentou nada de especial ou diferente. Bom, isso aí eu questiono um pouco, porque médium também não demonstra nada, é uma pessoa normal. Mas diz que não falavam muito sobre o assunto. Bom, ao todo, João de Deus foi condenado a 101 anos de prisão, mais 4 anos de regime semiaberto, por crimes de violação sexual, estupro contra vulneráveis, posse ilegal de arma de fogo e fraude. Mas o destino é estranho, não é? E o mundo foi contaminado pelo coronavírus. Devido à pandemia, e por já estar chegando aos 80 anos, a justiça permitiu que ele cumprisse pena em casa. Bom, qual foi a minha conclusão sobre este caso? A fama é uma armadilha. Quando muitos famosos estão no alto, não percebem que estão pisando em um alçapão e que ele pode se abrir se a pessoa, digamos, pisar torto. Pessoas que ficam conhecidas por um trabalho beneficente como o de João de Deus correm ainda mais riscos, pois são tão assediadas que um simples não, ou concordar com algo fora dos padrões, pode se tornar um furacão em sua vida. E foi o que aconteceu com João de Deus e tantos outros que caíram, seja pela vaidade, ego, seja por um erro comum a qualquer outro ser humano. Por isso eu dou um conselho. Vigiai. Vigiai. Não o outro, não, mas a si mesmo. Nós somos o perigo. Nos vemos no próximo Além da Investigação. Vou tentar novamente endireitar minha televisãozinha. Até a próxima.